Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje eu vou falar sobre a ferramenta mais importante do Lightroom, que é o filtro do radial. E vou comentar um pouquinho também sobre os presets. Então se você acha que o preset vai deixar sua foto perfeita, bom, não é bem assim, pelo menos não do meu ponto de vista. O preset ele não vai funcionar em todas as suas fotos. Ele vai funcionar em algumas sim, ok, mas ele não é uma coisa que vai se encaixar em todas as fotos perfeitamente. Então o preset a gente pode usar ele como um ponto de partida. E no caso do filtro do radial, ele serve como um ajuste local. Sim, eu poderia usar o pincel ou qualquer outra ferramenta, mas eu acho que o filtro do radial ele já cria um efeito bem bacana, ele já cria um gradiente bem suave e ele não parece um efeito que você realmente pintou lá com o pincel. Fica um efeito um pouquinho mais suave. Eu vou mostrar para vocês um pouco como eu trato as minhas fotos, embora esse não seja o foco. O foco hoje é mostrar para vocês o que dá para se fazer com o filtro do radial. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho a foto desse tênis e logo de cara a gente já vê que está um pouquinho escura e o enquadramento também não está tão bacana. Quanto ao enquadramento, eu fiz a foto já pensando em cortar ela em 4:5. E a ideia também de fazer essa foto um pouco mais escura para mostrar para vocês que mesmo na pós eu tenho muita opção, principalmente quando eu fotografo em RAW. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou acertar esse corte porque está me incomodando um pouquinho. Eu vou usar essa foto no Insta, então eu vou cortar em 4:5. Aqui pra mim já tá um corte bacana. Legal, o corte está feito. Agora vamos trabalhar em cima dessa imagem. Primeiro vamos acertar a exposição. Eu acho que ela tá um pouquinho escura. Vamos abrir um pouquinho mais aqui as sombras. Legal. Subir um pouquinho só os realces, as sombras. Perfeito. Eu vou brincar um pouquinho aqui com a temperatura. Eu acho que essa foto está um pouquinho fria e eu queria deixar ela um pouco mais quente. Talvez por aqui. Aqui eu acho que está bacana. Vamos lá, eu vou adicionar um pouquinho de claridade, micro contraste, um pouquinho de textura, para parecer que aquela foto está um pouco mais nítida. Embora não precise. E, bom, uma coisa que eu gosto de fazer também é deixar as sombras um pouquinho mais lavadas. Então eu venho aqui no curvas e subo um pouquinho as minhas sombras. Então aqui, como vocês podem ver, vou mostrar o antes e depois. Ele diminui um pouquinho só o contraste. Então eu venho aqui, eu vou subir um pouquinho o contraste aqui e aqui eu vou reduzir um pouco o contraste. Talvez aqui. Pronto, perfeito. Bom, aqui a gente já tem o nosso ponto de partida. Vamos acertar um pouquinho essa parte aqui da sola. Eu acho que ela é um pouco mais alaranjada. Aqui ela está um pouquinho amarela. Então vamos jogar esses amarelos um pouquinho mais aqui para os laranjas. Perfeito. Vamos deixar um pouquinho só mais saturado e também aumentar a luminosidade desses laranjas. Bom, a foto está praticamente pronta. Vamos ver aqui o antes e depois. Então agora vamos para a parte que realmente interessa, que é o filtro do radial. Então agora aqui eu vou usar o filtro do radial para acertar a exposição aqui no tênis, nessa parte de cima do tênis. Eu vou aumentar um pouquinho só a exposição para igualar com o resto do tênis e fazer ele destacar um pouco mais do fundo. Então para isso eu venho, vou aumentar um pouquinho só as sombras, principalmente a exposição, e tomar cuidado com os realces para não estourar muito esse branco. Aqui a mesma coisa, só um pouco, e controlar aqui os realces, subir um pouquinho as sombras, aqui, e aqui eu vou fazer o contrário. Esse brilho aqui no couro, ele está me incomodando um pouco, então o que eu vou fazer, eu vou reduzir esse brilho. Então é bem interessante como a gente pode usar aqui o filtro do radial para um ajuste bem específico, um ajuste local. Então aqui eu consegui reduzir bastante esse brilho, sem alterar muito a exposição ou o contraste. Aqui, perfeito. Agora vamos dar uma olhada no antes e depois.
voltando aqui para o filtro do radial, vamos aumentar um pouquinho a exposição nesse tênis aqui do fundo. Pouca coisa, só para ele não sumir completamente. E acertar a exposição aqui da sola. Essa sola aqui eu acho que ela está um pouquinho clara demais e ela está chamando muita atenção. Então eu vou usar o filtro do radial para que ela não chame tanta atenção. Então eu vou reduzir só um pouquinho aqui os realces e a exposição. E a nossa foto está quase pronta. Vamos lá, vamos ver o antes e depois. Eu acho que aqui embaixo está perdendo muita informação. Então agora eu venho com esse filtro do degradê aqui, só para aumentar um pouquinho a exposição aqui de baixo. Então vamos aqui aumentar um pouquinho só essa exposição. Dá aumentar um pouquinho o detalhe nas sombras. Não muito. Aqui em cima a mesma coisa. Pouca coisa. Perfeito. E uma coisa bem bacana que eu posso também fazer com esse filtro do radial é criar uma vinheta, mas não uma vinheta igual aquela vinheta automática que a gente vai ter no Lightroom. A gente pode criar uma vinheta um pouquinho mais personalizada, vamos dizer assim. Eu consigo fazer o foco maior no assunto. Eu clico nessa caixinha aqui para ele não inverter o filtro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro filtro em cima desse primeiro tênis aqui da frente, porque eu quero aumentar o destaque dele. E para isso eu vou escurecer todo o resto. Talvez não tanto, e diminuir um pouquinho só aqui a textura e claridade. Perfeito. É uma coisa que eu gostaria de colocar um pouco mais de azul nas sombras. Então vamos lá, azul. Eu vou colocar um pouco de azul nas sombras. Aqui tá bom. E um pouco de verde. Aqui me parece bom. Então, perfeito. Vamos ver aqui o antes e depois. Esse efeito que eu fiz nas curvas é um gosto particular meu. Eu gosto de deixar a sombra um pouco mais lavada. Então talvez você prefira não deixar o preto tão lavado quanto eu deixei. Mas esse é um gosto particular meu. E essa função nas curvas é bem interessante. Você consegue criar um pouco mais de contraste. E é um contraste mais gradual. Você não precisa necessariamente criar todo o contraste em uma única parte do seu tratamento. E agora vamos ver então o antes e depois da foto. Eu só preciso ajustar uma coisa aqui nesse filtro radial. Eu vou deixar ele um pouquinho só mais claro e eu vou aumentar ele um pouco mais. Aqui, perfeito. E aqui eu tenho o antes e depois, e como vocês podem ver, o foco está muito mais nesse tênis da frente e eu consigo ver praticamente todos os detalhes, e a textura desse tapete no fundo não aparece tanto, não chama tanta atenção. Uma coisa que eu posso fazer depois é limpar todos esses detalhes aqui, essas sujeirinhas que tem aqui em volta, que agora me incomoda um pouco mais, e a nossa foto estaria pronta. Então, como vocês puderam ver, o filtro do radial ele é bem importante, dá para fazer muita coisa com ele e com um pouco mais de controle do que com o pincel. Eu poderia até mesmo ter feito isso com o pincel, mas o pincel ele não tem uma difusão tão bacana quanto o que eu posso fazer com o filtro do radial. E lógico, eu poderia usar algum outro preset. Vamos usar aqui um preset para vocês terem ideia do que eu estava falando. Como eu disse, o preset pode ser um bom ponto de partida. Vamos usar essa mesma foto aqui como exemplo. Eu vou criar só uma cópia virtual e vamos redefinir tudo. Vamos novamente cortar isso daqui em 4:5. Vai ser um corte um pouquinho mais rápido, talvez não tão preciso quanto o último. E vamos lá, vamos usar esse preset aqui como exemplo. Legal, a foto já está bem bacana, está quente do jeito que eu gostaria, talvez não tanto, como eu falei, é um bom ponto de partida, então essa é a parte que a gente tem que moldar a foto do jeito que fica melhor. Então aqui eu vou tirar um pouquinho só desses amarelos, eu acho que a foto estava muito quente, e novamente eu vou ter aqueles problemas aqui, e eu preciso corrigir. Eu poderia fazer isso sim no Photoshop, mas como eu estou aqui no Lightroom, eu prefiro usar uma única plataforma em vez de ficar jogando de uma para outra. Eu posso fazer boa parte disso aqui. Vamos só reduzir um pouquinho as sombras, subir um pouco mais os realces. Textura, pouca coisa.
E a parte mais importante eu acho que vai ser novamente aqui a parte dos filtros radiais. Vamos tirar esse brilho aqui, que tem muito brilho aqui nesse couro. Vamos só inverter o filtro radial. Aqui eu acho que está perfeito. Vamos aumentar um pouquinho só a exposição para ele não ficar muito escuro. Aqui a mesma coisa, vamos esticar aqui e aumentar um pouquinho só a exposição. Novamente, só para que esse tênis que está na frente ele se destaque um pouco mais do fundo. Um detalhe bem sutil. Mesma coisa aqui na sola, vamos só acertar um pouquinho a exposição aqui na sola, deixar um pouco mais clara. Pouca coisa, perfeito. E são esses pequenos detalhes que deixam a sua foto chamando um pouco mais de atenção, atrai a atenção do seu espectador. E aqui, como eu queria fazer na última foto, o meu assunto principal é esse tênis da frente, então eu vou tentar direcionar o olhar para ele. Para isso eu vou reduzir um pouquinho só a exposição de toda essa foto, criar uma vinheta em cima desse tênis aqui da frente. E aqui a gente tem um antes e depois. Quem diria, ficou até mais interessante do que a outra foto que eu tratei. Mas isso daí é para vocês terem uma ideia de tudo o que dá para fazer. Então galera, eu acho que é isso. É uma explicação bem rápida do porquê eu acho o filtro do radial tão interessante e um jeito diferente de usar ele. Eu não sei se vocês usam ele dessa forma, mas é um jeito que eu costumo usar com uma certa frequência. Eu não costumo usar o pincel porque usar o pincel com o mouse é um pouco ruim e eu não sou muito fã de usar a mesa digitalizadora. Então é isso, galera. Fiquem em casa, se possível, lavem as mãos e bebam água. Hidratem-se, não se esqueçam, isso é muito importante. Então, até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse ou sobre algumas lentes bem específicas que pouca gente vai falar, como esse vídeo aqui da Tilt Shift. Então, até a próxima. Eu vou acabar de tratar essa foto.